Ensino religioso, oitavo ano. Religião e arte. Em diversas épocas e civilizações, é possível encontrar obras que refletem os costumes ou a religião de um povo. Por meio da arte visual, da música, da literatura, muitas obras foram feitas com o objetivo de transmitir ensinamentos das religiões ou relatar indiretamente as crenças, as celebrações de um grupo. Como eu falei da aula passada, existem muitas formas de comunicar. A religião e as artes, elas se juntam muitas vezes para comunicar algo, comunicar os costumes de um povo, para ensinar as pessoas como se portar, como agir dentro da igreja, quais são as regras, o que é que você deve fazer no seu dia a dia. E isso as artes também ajudaram aos povos a entenderem. E hoje as artes nos ajudam a entender as religiões antigas, né? O que as pessoas acreditavam, o que elas achavam do mundo. Religião na literatura. Na antiguidade clássica, elaboravam-se estátuas e ornamentos representando os deuses, na Grécia, né? Algumas narrativas contadas, as histórias dos heróis, essas divindades, esses deuses, eles se metiam na briga, nas guerras. Por exemplo, aí o livro que eu dei de exemplo, a Odisseia, é um dos principais poemas épicos da antiguidade grega. Foi escrito por Homero no século 8 a.C. Conta a história de Odisseu, né, que é também chamado de Ulisses. Ele passou 10 anos numa guerra, a Guerra de Troia, e aí na narrativa a gente acompanha tudo o que aconteceu até ele voltar para casa. Ele passou muitos anos fora de casa, e aí ele conheceu vários seres mitológicos, monstros, deuses, semideuses, e todos eles participaram da história dele. E essa história, antigamente, lá na Grécia, era aceitada como uma narrativa que tinha a história do povo junto com deuses reais, que para eles eram reais, e faziam parte da religião desse povo. Um outro exemplo de uso das narrativas religiosas na literatura, esse já não é um livro que, quando foi escrito, foi considerado como parte da religião. Era uma pessoa religiosa que decidiu escrever algo de acordo com o que ele aprendeu na religião, que é um livro que foi escrito na Idade Média, que ele simboliza a luta do bem contra o mal e o conflito interno das pessoas, virtude, pecado, bem contra o mal, como eu já falei, e fazia parte dos questionamentos mais recorrentes da época. O nome desse livro é A Divina Comédia, foi o italiano Dante Alighieri que escreveu. E aí lá ele escreve o inferno, purgatório, paraíso. Não é um livro sacro, não é um livro santo, mas a religião e a religiosidade está presente na literatura. Nas artes visuais, e aí a gente vai ver muito sobre isso, a gente vai ver muita obra de arte representando a religião. Isso é muito comum porque antigamente não existia, como hoje, uma facilidade de imprimir um livro. Né? Hoje ainda está mais fácil, porque a gente tem um livro digital. Antigamente, para você escrever, você tinha que primeiro aproveitar as paredes, depois pedras, depois couro. Por último, foi que inventaram o papel e já é uma invenção muito mais próxima da gente do que longe da nossa existência. E uma das maneiras desenvolvidas pelo ser humano para registrar sua passagem pelo mundo, para registrar suas crenças, seu dia a dia, o que ele via como um ideal de belo, de divino, era a arte visual. A pintura, o desenho, trabalhando com matéria-prima simples, como pedra, barro, algumas tintas. O ser humano ele vai criar esculturas, pinturas, músicas, peças teatrais, várias coisas. E dessas coisas, as artes visuais, elas são muito presentes no imaginário popular de várias civilizações. Eu coloquei uma foto que não está muito bonita, porque a própria pintura não é muito bonita, mas de divindades da religião hindu. Né? Vocês podem ver, é muito colorido e tem vários símbolos aí que remetem às crenças daquele povo. Aquela arte que eu mostrei primeiramente pode ser considerada uma arte religiosa. Essas que nós vamos mostrar agora são chamadas de arte sacra. Tudo que faz parte da vida do ser humano pode ser tema para uma obra de arte. Né? Obviamente, com a religião não seria diferente. Aquelas pinturas das cavernas, as pinturas rupestres, são consideradas obras de arte, e as pinturas nas catedrais também. Tá?
Nós chamamos de arte sacra aquela que é destinada à liturgia, ou seja, que é o conjunto dos elementos e práticas religiosas, as orações, os sacramentos, os objetos, as celebrações. Então, a arquitetura dos templos e catedrais, ele retratava essa liturgia. Se você for em algumas igrejas, você vai ver cada cena da Paixão de Cristo, é, alguns momentos que são considerados sagrados, eles são retratados nessas obras de arte. E essas são chamadas arte sacra. Aí eu coloquei para vocês um exemplo da Pietà de Michelangelo, que é uma escultura que representa os últimos momentos de Jesus com a mãe dele, Maria. Os espaços sagrados são os locais em que os fiéis entram em contato consigo mesmos, entre si e com o divino. Então, o que são esses espaços sagrados? São aqueles espaços que a comunidade se une por uma religião, né? E aí eles entram num processo de devoção, de introspecção, né? De pensar sobre si, pensar sobre o outro, se comunicar com Deus. Esses lugares são considerados sagrados. Aí eu coloquei para vocês uma foto de uma pessoa dentro de uma mesquita, que é um lugar sagrado para os muçulmanos. Nós falamos no slide anterior que a igreja é um lugar para introspecção. Aí eu explico para vocês o que é introspecção. É a análise que alguém faz dos próprios pensamentos e sentimentos. Vocês viram na figura anterior que a pessoa estava na mesquita, estava num local muito colorido, enfeitado, bonito. Normalmente essas artes são feitas dentro dos locais sagrados, são chamadas de arte sacra também. Nas igrejas católicas construídas na Idade Média, além da decoração, existiam os vitrais, né, que contavam histórias, maioria narrativa bíblica, e isso para facilitar o entendimento da população, né, que não sabia ler, a maioria era analfabeta, né, ou até sabia ler, mas não sabia ler na língua em que a Bíblia estava escrita, porque a Bíblia ela foi escrita em latim hebraico, está em hebraico e grego, e em muitos momentos esteve em latim, e as pessoas nem sempre falavam essas três línguas. Por exemplo, essa imagem aí, que é o vitral da Basílica de Santa Clotilde em Paris, ela representa a passagem da Bíblia descrita no livro de Lucas, né, que é a apresentação de Jesus no templo. E na igreja de São Nicolau, na Suécia, que é a figura do lado, também tem a mesma representação, né, pintada de outra forma. Aqui no Brasil, aqui em Fortaleza mesmo, se você tiver a curiosidade de entrar numa igreja dessas católicas, essas grandes, a igreja de Fátima tem, a igreja do Cristo Rei também tem representações, Santa Luzia. Infelizmente agora não dá para ir por conta da pandemia, mas quando vocês, né, quando passar isso tudo, quem tiver a curiosidade de ver, são obras de arte muito bonitas, igreja lá do centro também, duas igrejas que tem na Duque de Caxias, também tem obra de arte muito bonita lá. Interessante para vocês ver isso daí com um olhar científico, né? Um olhar diferente do que vocês estão acostumados todo dia. A arte religiosa, que é diferente da arte sacra, né? Não é a obra de arte, não é a arte feita para ser apreciada num local sagrado. Ela é uma representação da religiosidade no nosso ambiente do dia a dia. Pode ser um grafite, pode ser um cartaz em parede na rua, pode ser você que anda com uma camisa, com uma figura, você colocar alguma coisa adesiva ao seu carro. São outras formas de você fazer arte, né? Mas que não estejam em locais sagrados. Aí eu trouxe para vocês um grafite bem bonito que está numa parede em Roma. E quanto à música, que a gente fala em arte, a gente não pode deixar de falar em música. A música é um elemento presente em diversas religiões ao redor do mundo. Na aula anterior eu coloquei inclusive para vocês mantra, né, que é uma oração cantada. Algumas religiões utilizam a música para comunicar com divindades, outras para louvor, para homenagem. Como eu mostrei na aula passada, né, tinha um mantra. Por exemplo, os monges do movimento Hare Krishna, que é uma religião monoteísta derivada do hinduísmo, eles devem cantar ou declamar mentalmente alguns mantras várias vezes por dia. Alguns devotos, eles se reúnem para cantar juntos no templo ou mesmo na rua. Esse tipo de canto eles chamam kirtana.
aí a foto para vocês, eles fazendo o louvor deles, louvor específico, e é feito através de música. Né? Não só em religiões orientais que tem o louvor através de música. Né? Aqui no Ocidente, a maioria cristã se utiliza do louvor, das músicas, para exaltar o seu Deus, para louvar, para homenagear. As religiões de matriz africana também utilizam muito a musicalidade, né? Tanto o canto como só o toque dos instrumentos, e outras religiões praticadas no Brasil e no mundo também. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre comunicação digital e como a religião está inserida nisso.